Enfim, a gente chegou na parte de produção, que é colocar para funcionar aí o servidor de monitoramento no ambiente de produção. Então, tudo que a gente fez agora no ambiente de teste, que a gente organizou, que a gente padronizou, criamos os dashboards, otimizamos o que precisa ser otimizado. Agora a gente vai pegar isso tudo e vamos colocar para o ambiente de produção, tá? Então vamos recapitular aqui para você ter um passo a passo aí das coisas. Então, versão dos softwares, né? As versões dos softwares que a gente vai usar. Então precisa entender aí as versões do dashboard, do software de monitoramento, da parte dos agents, qual é o sistema operacional, né? Você precisa saber qual é o sistema que você vai ter que escolher, qual é o sistema que você vai colocar aí em produção, né? Então, que sistema operacional vou usar? Isso faz parte de todos os requisitos aí, né? Qual é o banco de dados que vai gravar essas informações do monitoramento, né? O banco aí que a gente usou aqui foi o MySQL, mas estou colocando aqui para você entender. E qualquer outro software que você tenha instalado aí no servidor. Então precisa estar com isso aqui. Toda vez que você vai colocar em produção, você tem que ter isso padronizado, tá? Versão de software, sempre vai colocar uma versão estável, né? Que agente que vai instalar, para não instalar uma versão de agente que às vezes não funciona, né? Ou que tem algum detalhe. Isso tudo tu perde tempo se tu não fizer, entendeu? Tu vai perder tempo na hora da produção e na hora da produção tem que colocar o que está mais estável, funcionando e seguro. Entendeu? Então você tem que pensar nessas coisas, deixar tudo planejado. A gente listou as informações, colocamos em planilha. A partir da planilha nós fizemos a criação dos nossos templates. Desses templates a gente começou a fazer a monitoração do que foi, né, descrito na planilha. Montamos todos os templates passo a passo, criamos em seguida um método ali do M6E, que é coletar, padronizar, apresentar, notificar, otimizar e automatizar, tá? Então a gente fez todo esse fluxo para chegar nos templates e deixar cada template certinho com as configurações que a gente quer, das melhores práticas, mapeamos as triggers, automatizamos os dashboards, deixamos os dashboards todos tratados e por aí vai. Então fizemos tudo aqui, isso aí, tá? Então isso aqui também a gente já viu na aula passada, já exportamos tudo, já separamos, organizamos, deixamos prontinho ali para a gente fazer a importação, tá? No ambiente que você for fazer, você vai ter que entender qual é o hardware, tá? Se você vai instalar tudo em se vai instalar em camadas, né? Aqui a gente trabalhou tudo em mas eu vou fazer as aulas aí também em camadas. O tamanho do ambiente que você vai instalar, né? O tamanho do ambiente aqui varia muito. Pode ser que às vezes você vai monitorar servidor, ou às vezes você vai monitorar equipamentos de rede, que seria, sei lá, algum roteador, enfim, alguma coisa específica aí da sua monitoração. Mas você tem que dimensionar o seu hardware baseado no tamanho do seu ambiente, mas o tamanho do ambiente também vai influenciar o que vai ser monitorado, a quantidade de itens, etc. Por isso é importante na base de teste você ter pego ali uns 15 dias ali testando, para saber mais ou menos quanto de recurso de hardware que você vai usar, tá? Aí depois disso você vai ter já uma média mais ou menos do que quando você for instalar em outro ambiente, que for seguir mais ou menos aquilo, você já sabe como dimensionar o hardware, tá? Beleza. O armazenamento é a mesma coisa. O armazenamento cai no tempo cai aqui na parte de otimização, né, que a gente viu, né? De otimizar. Aí que quanto tempo a gente precisa de histórico, estatística, né? Toda essa questão aí para armazenamento e qual o tamanho que isso vai ficar, né? Baseado aí numa coleta mensal, você já pode fazer vezes 12 e saber mais ou menos, ou fazer uma projeção aí para frente, tá? Mas aqui, ó, o armazenamento, 100 GB é muita coisa. Beleza? 100 GB de banco aqui é muita coisa, porque a maioria do armazenamento vai ficar no banco de dados, então de 80 a 100 GB tá tranquilo aqui. Qual vai ser o ambiente? Você vai colocar isso num ambiente local, ambiente nuvem, tem que pensar isso, né? Como é que você vai fazer, tá?
Eu falei aqui, né? Depende do que vai ser monitorado, né? O tamanho do ambiente depende do que você vai monitorar, se vai ser servidor, aplicação, tal, infra. Com isso você de- dimensiona o tamanho do teu servidor em cima disso, né? Sempre aconselho a começar pequeno, principalmente se for nuvem, né? Porque agora também nos ambientes locais também, né? Que são virtualizados geralmente, mas nuvem começa super baixo. Começa colocando alguns outros para monitorar e depois você escala e coloca a quantidade que você quer. Baseado no que você monitorou, você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto que precisa. Beleza? Rede, né? Isso aqui é importante, a maioria erra isso aqui, tá? Data e hora, isso aqui não tem como errar isso aqui, tá? É imprescindível data e hora, tá? Tem que estar certo no servidor, tá? Tome cuidado nos lugares que você for instalar, que às vezes pode ter firewall, pode estar bloqueando a porta 1, 2, 3 lá do NTP, tá? UDP. Então, precisa entender se o teu horário tá legal também, né? Não só no servidor de monitoramento, mas em todos os outros servidores para saber como é que tá isso aí, tá? Isso atrasa a coleta, isso gera problema de acionamento de trigger que não é para acionar e por aí vai, tá? Então, assim, atenção na parte do horário do servidor, tá? O nome do hostname, né? Você segue os padrões aí da sua infra, é interessante ter uma nomenclatura padronizada. Se você atende clientes, então é interessante você ter uma nomenclatura aí para o nome do servidor, né? FQDN, né? Que seria o nome completo dentro da rede, né? Então isso aqui também é uma coisa que tem que se pensar na hora que você for configurar aí, deixar isso certo, a gente já viu isso. O IP, né? Barra máscara. Idioma eu coloquei aqui do servidor também, mas isso aqui não é tão importante, mas é legal quando você vai criar um ambiente de produção, você ter todos esses detalhes aqui prontos aí para facilitar a tua vida, tá? Ah, eu esqueci aqui na rede, importantíssimo, tá? Vou botar aqui, ó, DNS. Isso aqui também é resolução do nome da máquina, o nome da máquina, dos endereços externos, né? Com tudo isso aqui, o FQDN interno, tudo isso é uma otimização, tudo isso aí já é olha, é um avanço se você estiver fazendo. A maioria não faz isso aqui, tá? Não deixa isso aqui bem configurado e ambiente de produção precisa ter isso aqui. Segurança, vamos lá, vamos ter que olhar a parte web, isso a gente vai ver no bônus ali que eu vou colocar depois, tá? A gente vai ver parte web, banco de dados, autenticação, segurança no SO, portas, né? Que portas que eu preciso liberar para quando se eu for colocar em produção em algum local, né? 22, SSH, as portas do agente, a porta de SNP, o que eu tenho que portas que eu tenho que liberar, né? Então tem que ter isso também anotado. Dependendo do que você vai monitorar, você precisa ter umas liberações de portas aí. E os arquivos de configurações, todos padronizados já para ambiente de produção, né? Que a gente vai pegar da base de testes que a gente fez e Ctrl V para baixo de produção. Automação, né? Vamos para automação barra procedimento. Nessa parte daí da automação barra procedimento, você vai se basear, na verdade, nos requisitos que você fez, né? Então, baseado nisso aqui, que a gente criou, fez toda a configuração, ela existe um padrão para ser feito, né? Sempre tem um passo a passo, né? A melhor maneira de ser feito essa configuração. Então, você pode criar scripts de instalação, né? Você pode criar uma ISO personalizada, por exemplo. Você pode usar algum software de automação aí, sei lá, com container. Você pode usar os Docker aí, os Ansible, Puppet, enfim, softwares aí de automação para fazer isso daí, né? Então, aqui também você pode pensar, por exemplo, em importação, né? Importação de hosts para facilitar na hora que você for importar a configuração dos seus templates, por exemplo, dos seus modelos e itens, né? Então imagina, você vai instalar num ambiente de produção. Toda vez você vai ter que ir lá fazer a criação manual dos hosts. Não, né? A gente já viu ali na parte na parte de automação, né? Como a gente pode trabalhar isso. Então, você tem que pensar... Eu estou falando isso imaginando que você vai atender vários ambientes diferentes,
tá? Pensando na parte de serviço disso. Então, você tem que imaginar uma maneira de facilitar isso para você. Então, criar talvez uma página que importe isso, que já selecione o host, já selecione se é SNMP, se é agent, e já faça a importação para você. Então, para isso tudo acontecer de uma maneira interessante, isso aqui precisa estar muito bem feito, que é a parte de requisitos, né? Para você criar essa automação, esse procedimento aí, esse passo a passo. Até mesmo porque se você for uma pessoa que tem, às vezes tem funcionário, tem alguém da equipe que vai fazer essa instalação, ele precisa ter o passo a passo para ele não errar, né? Para não ter que refazer, ter retrabalho. Então, tudo isso é bem importante pensar na hora da parte de produção. Então, por isso, na hora do que foi feito o ambiente de teste, a gente fez muita coisa, a gente padronizou o arquivo, padronizamos o template, criamos as melhores práticas, otimizamos o banco, fizemos as melhores configurações. Então, deixamos tudo pronto para colocar isso no ambiente de produção, uma nova instalação e fazer isso. Então, você tem que pensar que essa nova instalação, ela tem que ser rápida agora, ela tem que ser mais prática de fazer, tá? E já vai entrar com todas essas configurações que a gente já pré-configurou, né? A gente deixou pré-configurado para facilitar no teu dia a dia, tá? Então daí os próximos, né, modelos que você tiver que forem o mesmo ambiente, mesma parte de monitoração, tiverem as mesmas características desse ambiente, você não vai precisar novamente desenvolver isso. Isso já está desenvolvido, isso já está pronto, tá? Você simplesmente vai colocar para funcionar. Beleza? Então, aí depois, mais para frente, eu vou falar para vocês da questão de produtos, né? Produtos, precificação, dar uma ideia aqui de produto, tipo de produto, né? Então, como é que quais produtos você pode criar? Eu vou dar ideias para você de como entender isso, como isso funciona, como é que é toda essa parte aí de produção. Beleza? Você vai virar uma máquina aí de criar monitoramento. Beleza? Valeu? Então, vamos para a próxima.